Bora orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Em nós nome de Jesus, estamos Deus. mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Queremos nos entregar a Ti Queremos, nessa Senhor, em noite, Pai. nome de Jesus, Em nome de Jesus, agradecer a Ti Deus. por mais essa oportunidade de aprender da Tua palavra, aprender dos Teus princípios, Senhor. Em nome do Pai. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, colocamos esta aula nas Tuas mãos, tudo que vier, Senhor, que seja a vontade, pelo conhecimento, a sabedoria Em da vontade nome do de Espírito Jesus, Santo. Que Pai. o Espírito Santo nesta noite venha sobre nós. Em nome de Jesus, Venha Pai. sobre nós, Senhor, porque nós carecemos. Papai. Carecemos, Senhor, nós carecemos Carecemos de da Ti, Tua Jesus. presença, nós carecemos, Senhor, porque sabemos que nada podemos sem o Espírito Santo conosco. Muito obrigada, Senhor. Toma cada aluno, toma o nosso lar, toma cada casa aqui representada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós vamos começar a estudar sobre o capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus. Nós vamos ler, abre suas Bíblias aí. Mateus 4, nós vamos ler ele todo. Mateus capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu consertando as redes. E chamando-os,
Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Verso 1. Então, verso 1, 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui a gente pode ver que Jesus, após ser batizado com água e ungido pelo Espírito, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quem leva a gente, sempre quem nos leva ao deserto é o Espírito Santo, viu, gente? Sempre. Ele que nos conduz, ele nos leva ao deserto e nos conduz durante o deserto. Até nós sairmos do deserto. Então, todo deserto que a gente for enfrentar, toda tribulação, toda tentação que nós formos enfrentar, é o Espírito Santo que vai nos conduzir para nos fortalecer. É literalmente uma provação da parte de Deus para ver se a gente está apto ou habilitado para um chamado, para um ministério a cumprir o propósito dele. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e isso indica que seu ministério real em sua humanidade era segundo o Espírito. Então, presta atenção, que o ministério de Jesus, que seu ministério real em sua humanidade, nós vamos falar muito da humanidade de Jesus. Por quê? Jesus, ele era homem, e a gente precisa entender isso aí. Ele era filho de Deus e é filho de Deus. A gente vai entender e mais para frente a gente vai explicando isso melhor para vocês. Ele se esvaziou de toda glória e se humilhou, tá lá em Colossenses, se humilhou tomando forma de homem. Então Jesus era homem. E ele, como homem, ele tinha que passar por todo o processo de deserto, das tentações, porque se ele, por algum momento, fizesse como Deus, ele deixaria de ter a autoridade que ele teve. Ele tinha que vencer e passar por tudo que passou como homem, para ter legalidade sobre a terra, sobre as nossas vidas. Assim como o primeiro Adão teve autoridade, depois do pecado perdeu essa autoridade, assim veio o segundo Adão, homem, cumprindo tudo aquilo que precisava cumprir, passando por todo o deserto, por toda a tentação, para que ele tivesse a coroa. Só tem coroa quem passa pela terra. Jesus não poderia se tornar um rei coroado se não passasse pela terra. Então, mas isso a gente vai estudar em Apocalipse, mas só estou pincelando aqui um pouquinho para vocês. Então a gente vai falar muito de Jesus homem, o rei que veio libertar os homens. Então, antes de tudo, o rei foi tentado pelo diabo. Antes dele começar o ministério dele, ele precisava passar pela essa esfera de tentação, assim como Adão passou. E nós vamos entender isso aí. Essa tentação foi um teste visando provar que ele era qualificado para ser o rei do reino dos céus. Pela sua humanidade, ele foi conduzido segundo o Espírito Santo com a sua humanidade,
E ele precisava ser passado por isso, visando provar que ele era qualificado para ser o rei do reino dos céus. Tudo aquilo que você for fazer na vida, que você for ter uma autoridade na vida, você pode observar que você passou por um processo para ter aquela autoridade. A gente chama de habilitação espiritual. Você já falou, mas eu quero frisar. Em Marcos fala assim: logo o Espírito impeliu para o deserto. O Espírito o impeliu. Em Marcos usa essa palavra. E assim, como a Rita disse, todas as vezes que nós somos levados por Deus para o deserto, é com um propósito, para que nós sejamos aprovados, para que nós tenhamos habilitação no mundo espiritual para falar disso, para abençoar alguém. Entendeu? E a palavra ser tentado, a palavra tentação, ela tem a mesma ideia de fazer prova, tá? A palavra tentação, ela vem de uma palavra grega, que significa peirazein. E essa palavra significa fazer prova, ou seja, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto para que ele faça uma prova e seja aprovado, que seja habilitado para que ele venha iniciar o ministério dele. Porque você vai ver no texto adiante que Jesus sai do deserto e inicia o seu ministério. Então o ministério de Jesus, para ser iniciado, ele teve que ser habilitado, ou seja, ele teve que ser tentado em todas as esferas. Depois de ser tentado em todas as esferas, aí sim ele tem a habilitação para iniciar o seu ministério no terreno. Então, essa tentação foi um teste visando provar que ele era qualificado para ser o reino do reino dos céus. Reino dos céus é o reino na terra, trazendo o reino de Deus para a terra. É o reino dos céus. A palavra diabo no grego significa caluniador e acusador. Abre sua Bíblia aí em Apocalipse 12. Aonde que vocês acham que o diabo está? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Enfim, eu faço essas perguntas para a gente ver mesmo qual é o conhecimento de todos e também para a gente discutir aqui um pouquinho sobre o assunto. Satanás, ele não está preso e também não está no inferno. Ele não está preso porque ele vai ser preso no milênio. E também ele não está no inferno, e a gente vai entender um pouquinho agora aonde que ele se encontra nesse exato momento. Apocalipse 12, 9 a 10. 9 e 10. Pode ler, João. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo Presta atenção. e Satanás, que engana... Foi precipitado nesse momento aí que ele vai ser lançado na terra. Ele não está aqui ainda. Vai ser lançado na terra. E foi precipitado o dragão. Que dragão é esse? Antiga serpente. A antiga serpente. Que antiga serpente é essa? Aquela que enganou Eva. Adão e Eva lá no jardim do Éden. Mas por que que era serpente lá e virou dragão? Por que era serpente lá e virou dragão? Por que, Júnior? É porque é o seguinte, o diabo ele se alimenta dos pecados dos homens. E tudo aquilo que alimenta cresce e toma uma proporção grande. Então, lá em Eva, como ele ainda não se alimentava do pecado, ele era uma serpente. E a partir de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. Pelo pecado ter entrado na humanidade, esse pecado foi alimentando. De quê? De que alimento? Dos nossos pecados. Mas qual é o alimento? Ah. O alimento tá lá. Lá em Gênesis fala que ele ia se alimentar do pó da terra. Do pó da terra. E o pó da terra somos nós.
E nós somos feitos de quê? Pó da terra. Do pó da terra. Então, quando nós pecamos, Nós estamos alimentando alimentando a nossa carne e, consequentemente, alimentando o diabo. E é por isso que em Apocalipse ele é chamado de o dragão. o dragão. Bora! Continua a leitura aí. Lá Aonde? aqui, Apocalipse? aqui, é. Ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Diante do nosso Deus, nos acusava dia e noite. Então, Satanás, o acusador, o diabo, o caluniador, ele está diante do trono, procurando uma brecha para acusar e caluniar os santos, dia e noite. Nesse exato momento, ele está diante do trono. Vocês lembram de Jó? Ele estava lá diante do trono. Bora lá. Tá aí, ó. Risca esse texto aí para você não esquecer disso. Apocalipse 4, Apocalipse 12, verso 10. Bora lá. Vamos lá, Apocalipse, nós vamos aprofundar mais nesses assuntos. O diabo, Satanás, nos acusa diante de Deus e nos calunia diante dos homens. Anota essa aí. O diabo, Satanás, nos acusa diante de Deus e nos calunia diante dos homens. Por que que ele tem poder sobre isso? Porque nós damos brechas para ele. E como que nós damos brecha para ele? Pecando. Então, bora lá. Vou voltando lá para Mateus. Verso 2. Mateus 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aqui fala da necessidade humana dele, né? O rei recém-ungido, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto a jejuar por esse período para ingressar no seu ministério real. Era necessário ele passar por esse deserto, certo? Para ele ingressar no seu ministério real. Presta atenção aí. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Por que não fala fome e sede? Porque ele bebeu água no deserto. Ele só não comeu. Por isso que não fala que ele teve fome e sede. Ok? Bora lá. 40 é... Deixa eu só falar algo rápido aqui. Eu ia te pedir para você falar desse assunto mesmo. Toda vez que você vê o número 40 na Bíblia, 40 é o número que fala de tentação. Tá? Então, por isso que Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. 40 fala de prova, fala de um ciclo de luta. No Antigo Testamento, tem várias vezes, você vai ver, ficou 40 anos cativo. Porque 40 é o número que tipologicamente significa um tempo de prova. E a partir daí, ele é habilitado ou não. Verso 3. Verso 3. Capítulo 4, verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então aqui a gente observa que o rei jejuou em sua humanidade, mantendo-se na posição de homem, a fim de cumprir seu ministério para o reino dos céus, mantendo a sua
posição de homem. E a gente pode observar que Jesus, um pouquinho antes, porque ele foi batizado e foi levado ao deserto. Aqui foi cronológico. Terminou de ser batizado, foi levado ao deserto. Deus tinha acabado de falar: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Satanás começa aqui: se tu és o filho de Deus. Começou pela identidade, né? Começou pela identidade de filho de Deus. Então, a maioria, eu posso dizer que a maioria das vezes que você for tentado, Satanás ataca na sua filiação de Deus. Pelo menos comigo é assim. Só que Jesus, ele se manteve na posição de homem. Por que ele tinha que se manter na posição de homem? Nós vamos entender um pouquinho para frente. Manda que estas pedras se tornem em pães. Verso 4. Então é importante eles anotarem aí o primeiro nível que Jesus foi tentado, né? Exatamente. Ou você vai mandar nota depois? Não, vamos continuar aqui. Tá. Ele tinha de derrotar o inimigo de Deus, mas principalmente dos homens, o diabo. Ele tinha que fazer como homem. Portanto, permaneceu na sua posição de homem. O diabo, sabendo disso, veio tentá-lo para ele deixar a posição de homem e assumir a de filho de Deus. Foi um confronto da filiação, mas para que ele deixasse e passasse a falar que era filho de Deus, porque quando ele deixasse a posição de homem, Uau! que ele tinha Então que ele foi tentado, ele foi habilitado na sua humanidade, na sua identidade humana, porque a partir dali ele sempre falaria que vou conversar com o Pai e não com Deus. Exatamente, vou conversar com o Pai, e também ele não poderia passar o ministério dele como Deus, ele tinha que passar como homem. E Satanás queria que ele falasse que ele é filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, o diabo, sabendo disso, veio tentá-lo para ele deixar a posição de Deus e assumir a de filho de Deus. Nós vamos entender. 40 dias antes, porque que já era no final do deserto, Deus faz uma declaração. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus já tinha falado com ele Deus já tinha falado. Sabendo disso, o tentador sutil tomou essa declaração como base para tentá-lo. Se Jesus tivesse assumido a posição de filho de Deus ali, teria perdido a base e teria sido derrotado. Por quê? O primeiro Adão, nós vamos entender do primeiro Adão, era homem. E o último Adão? E o último Adão, ele tinha que ser homem para que vencesse Satanás. Porque para Satanás, um Deus não poderia passar por aquilo ali. Ele queria que ele saísse dessa posição e aceitasse os pães. E aí você vai ver que nos outros versículos ele fala: se tu és o filho de Deus, ele continua. O diabo tentou o primeiro homem, Adão, com comida. Agora ele tentou o segundo homem, Cristo, também com comida. Porque Jesus, ele é tentado nas 3 esferas. Assim como Adão e Eva foi tentado nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Jesus, ele foi tentado nas 3... Achei que tinha acabado, amor. Você tirou. Jesus, ele foi tentado nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. E essa tentação aqui é do corpo. O corpo dele teve fome. Teve a necessidade. O rei enfrentou não com a sua própria palavra, que é no verso 4, leia aí, pode ler. Porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus. Isso aqui é forte, ó. Jesus, ele enfrentou a tentação não com as suas próprias palavras, Tentação nenhuma pode ser enfrentada com as nossas palavras. mas com a palavra das Escrituras. Olha o que me impactou hoje. Jesus tomou a palavra das Escrituras como seu pão e viveu por ela. A palavra de Deus é o pão. Ele preferiu o pão, a palavra de Deus. O pão que nos alimenta todos os dias é a palavra de Deus. Então ele preferiu a palavra de Deus do que ceder. Jesus permaneceu na sua posição de homem. Vou bater nessa tecla. Os demônios dirigiam-se a Jesus como filho de Deus. Abre aí em Mateus 8:29. Mateus 8:29. Eis que clamaram dizendo: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Uau! E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Faz uma pergunta ainda. Filho de Deus? Que temos nós contigo, Filho de Deus? Filho de Deus? Filho de Deus? Que temos nós contigo, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então os demônios dirigiam-se a Jesus só como filho de Deus. Mas nesse momento aí ele era filho do homem. Os espíritos malignos não confessam que Jesus veio em carne. Abre aí em João 4:3. 1 João 4:3. 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Nenhum espírito, nenhum demônio, nem o diabo vai confessar que Jesus veio em carne. Porque era necessário ele se fazer carne para passar por tudo e vencer a morte de cruz. Para ele ter um poder e autoridade sobre toda a terra. Porque nós vamos entender aqui que o primeiro Adão, ele tinha a escritura da terra. Quando foi feito o mundo, e ele foi colocado no Jardim do Éden, quando foi feito o mundo, não. Quando ele foi colocado no Jardim do Éden, quando ele foi criado, ele recebeu a escritura. Quando ele peca, ele entrega essa escritura de novo, novamente na mão de Satanás. E Jesus, morrendo, sendo homem, ele arranca, ele tira essa escritura da mão de Satanás. Nós vamos ver aqui para frente. Então, nenhum espírito vai confessar, porque o espírito do anticristo não confessa. Pois ao confessar, admite que estão derrotados. E deixa eu voltar atrás aqui. Vou voltar. Só em algo que você disse que eu acho importante ratificar. Jesus escutou do Pai: Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus foi tentado na mesma instância, na filiação de Deus, porque o diabo escutou o que Deus disse para ele. E aqui vai um princípio. Muitos problemas, muitas dificuldades. Porque naquele momento foi quando Jesus foi apresentado não só para os homens, mas até para o próprio Satanás. Mas para o reino das trevas também. Porque
Satanás e ninguém sabia. Aquilo ali foi a apresentação de Jesus para o mundo espiritual e para o mundo material. Para o mundo espiritual e para o mundo material, porque ninguém sabia, porque ele era escondido por Deus, por Maria e por José. Estava em secreto ainda. Ele estava em secreto. Quando João Batista declara Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus vem para ser batizado por João, e na hora do batismo o Espírito Santo desce sobre ele, ungindo ele para o ministério, ungindo ele para o ministério. Por isso que ele é um rei ungido. E Deus vem falando, aí na hora que Deus fala e que o Espírito Santo desce, é que ele é apresentado para o reino físico e para o reino espiritual. Uau! E aí vai um princípio que nós precisamos entender, e isso é muito importante para você. Grande parte dos problemas que eu passei, na minha vida foi porque eu declarei coisas que não podiam ser declaradas. Alguns sonhos, alguns pensamentos, algumas coisas que eu tinha desejo. Eu falava, logo depois que eu falava, começava a vir lutas e problemas em relação àquilo. Voltando de novo, Jesus foi escondido, ele não foi falado, ele não foi anunciado. Maria e José não saiu falando para todo mundo que ele era o Cristo, né? Que ele era o Cristo. Nós falamos nas aulas anteriores. Aí nos nossos sonhos, a gente não pode sair falando para todo mundo, para qualquer um. Porque vai ser tentado Deus, nessa área. preste atenção, Deus, ele lê nosso pensamento e ele sabe tudo que se passa no nosso coração. Deus sabe. O diabo só sabe daquilo que nós falamos. Entendeu? O diabo só sabe daquilo que nós falamos ou daquilo que alguém falou sobre nós. Então, aqui vai o princípio de que muitas coisas da sua vida você não deve declarar. Por mais que você é tentado a declarar, não declare. Por quê? A partir do momento que você declara, você está expondo uma estratégia que posteriormente vai ser executada. E se você põe uma estratégia que é algo que está muito alinhado com o propósito de Deus, as trevas não vai querer que essa estratégia tenha continuidade. E o que eles vão fazer? De tudo para te tentar fazer parar. E geralmente começa pela identidade. Ele sempre vai tentar a identidade. E é por isso que ele tenta a identidade, que existem muitos órfãos. E não somente órfãos que separaram dos seus pais, não. É órfãos de pais presentes. Pais vivos, né? Pais vivos, entendeu? Então, assim, a orfandade já é uma calúnia, uma afronta ali para a filiação de Deus, para aquela vida, para atrapalhar. Pode reparar que sempre um órfão, Deus tem planos absurdos para a vida de um órfão. Sempre, sempre. Então, e quando se tira a identidade da pessoa... A verdade é que a orfandade deforma é a maior... pessoa. Exatamente. A orfandade, na verdade, é a maior desgraça da humanidade. E aqui, orfandade, não se fala apenas de alguém que não tem pai. Porque tem muitos filhos órfãos com pais vivos. Porque a orfandade não tem a ver com eu não ter um pai terreno. A orfandade tem a ver de um coração que não tem acesso ao coração do pai, ou que de um pai que não tem acesso ao coração do filho. Então, quanto à orfandade, o que nós precisamos entender é que Deus é o nosso pai. Por mais que eu não tenha um pai terreno, no meu caso eu tenho meu pai. Mas digamos, existem muitas pessoas, a Rita, por exemplo, não tem o pai dela. Ela não tem o pai dela, então ela precisa... Nós fomos órfãos de pai. Eles foram órfãos de pai, muito cedo, né? Ela e os irmãos. Então, eles não têm o pai terreno. E o que ele tem que fazer na identidade dele? Eles precisam entender que Deus é o meu pai. É Ele que vai suprir todas as minhas necessidades. É isso aí.
Então, os demônios admitem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não admitem e não permitem que as pessoas declarem, falem que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou. Porque elas, quando elas falam que Jesus veio em carne, que Jesus foi homem, porque a partir daí Jesus vindo em carne que nós somos salvos, então eles não admitem isso de forma, eles admitem que Jesus era filho de Deus, mas que Jesus não veio em carne, eles não admitem. Pois se fizerem, serão salvas. Então eles não permitem que as pessoas creiam que Jesus veio em carne e ressuscitou, porque se fizerem, serão salvas.